agora que Nicole está colocando, e aí depois a gente faz uma, ou então se você já tiver a de rotacional, eu faço ela também, tá? Mas é bastante simples de resolver, não precisa criar pânico, vai dar tudo certo. Tá bom? Olha, essa questão tá no slide, cadê? Aqui eu vi, foi no seu questionário 2, então não sei se você... Sim, no questionário que vale ponto, né? Eu acho que não tem problema não, a gente pode resolver, tirar a dúvida, mais importante do que esses, sei lá, 2 décimos, 3 décimos, que essa questão efetivamente vai fazer a diferença. Para mim isso é mais importante, a gente tirar a dúvida agora do que eu dizer que a dei a resposta ou não dei a resposta. Enfim. Certo? O questionário é o momento em que vocês têm como tirar a dúvida, tá bom? Então, eu vou primeiro resolver essa aqui de Nicole, tá certo? Pronto, eu já sei qual é, eu acho. Não sei se está nesse slide ou naquele outro, mas eu vou olhar. Era essa? Ou era... Tinha um aqui também que é... Foi a primeira que ela disse, professora. A primeira? Certo. Porque essa outra aqui também é parecida com aquela e também se relaciona com energia. Então, essa daqui. Deixa eu ver se não é a mesma, porque mas são parecidas. Ah, na condição padrão, entre um compressor. Tá. Mas é parecida. Tudo bem. Deixa eu só pegar a equação. Tá aqui já. Então, vamos lá. Então, era essa questão aqui, né, Nicole? Pronto. Essa questão aqui, o que ela diz? Ela diz que há uma condição padrão, né, 101 kPa e 21 graus Celsius, entra em um compressor com velocidade desprezível, ou seja, V1 é aproximadamente igual a zero, e é descarregado na seção 2, né, a 344 kPa, 38 graus Celsius, através de um tubo com área transversal de 0,09 metros quadrados. A vazão em massa é de 9 quilos por segundo. A potência fornecida ao compressor é de 447 quilowatts. Determine a taxa de transferência de calor. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Não consigo. Então, nessa questão daí, obviamente a gente consegue ver, né, que essa é uma questão que se relaciona com a conservação de energia, certo? Então, eu vou colocar aqui a equação de conservação de energia da forma genérica, né, que a gente conhece. E aí a gente pode fazer as considerações que forem pertinentes. Então, o que acontece? Nesse problema que é abordado, não existe menção a outras formas de realização de trabalho que não o trabalho do próprio compressor, certo? Além disso, notem que esse volume de controle, ele é desenhado de tal maneira que a velocidade, né, roubar isso aqui da questão anterior, é mais fácil. Jesus. Então,
vamos lá, vamos ver se agora vai. Então, esse volume de controle, ele foi selecionado de tal maneira que a velocidade em ambas as seções de entrada e de saída, ela forma um ângulo aí de 90 graus com a tensão cisalhante. Isso aqui é feito propositadamente, tá, pessoal? Isso aqui é feito para quê? Isso aqui é feito para justamente fazer com que esse termo de nulo. Então, essa é uma escolha de quem está resolvendo a questão, e isso aqui é proposital. Por essa consideração, né, e essa forma de arranjo, tanto na seção de entrada quanto na seção de saída, o trabalho referente às tensões cisalhantes, ele vai ser nulo. A questão fornece para a gente esse trabalho aqui, que é o trabalho de eixo. Esse trabalho é fornecido em termos da potência do compressor, ok? E ele pede para a gente determinar qual que é Q. Então, o nosso interesse aí total dessa questão, o nosso maior interesse nessa questão, é justamente com Q, que seria essa taxa de transferência de calor. Continuando as nossas considerações, agora passando para esse outro lado aqui da equação, a gente consegue ver, pelo enunciado, que não existe nenhuma dependência temporal aqui, né? Então a gente pode considerar esse processo ocorrendo em regime permanente, certo? De tal maneira que a gente pode pegar essa equação aqui, né, e trabalhar com ela simplesmente desta forma aqui. Me digam se essas letras estão pequenas demais, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho, para facilitar aí a leitura de vocês, que eu estou achando isso muito pequeno, parece. Aumentar 11 é pequeno demais. Então, a gente trabalharia, né, nesse caso, com essa expressão aqui, que relaciona a taxa de transferência de calor com o trabalho de eixo realizado por esse compressor, com o fluxo de energia através das seções de entrada e saída dessa bomba. Certo? Ele, além disso, não menciona na questão nenhuma diferença de cotas, né, entre a seção de entrada e saída desse volume de controle. Então, a gente pode desprezar esse termo aqui de variação de energia potencial, ok? Então, perceba que a gente tem essa relação, esse termo aqui, ρV escalado A, diz respeito à vazão mássica desse fluido que está escoando, não é isso? A questão fornece para a gente, simplesmente, qual é o fluido e quais são as temperaturas de entrada e de saída, e ele não dá informação para a gente de termos, né, de nenhuma qualidade, de nenhuma forma, da energia interna, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é separar essa integral através da superfície de controle em dois termos, né, referentes às seções de entrada e saída, né, desse nosso volume de controle aí, certo? Então, a gente vai aplicar, deixa eu colocar mais adequada. Esses termos aqui para a seção 1, vezes ρVDA na seção 1, perceba que esse termo aqui representa justamente a vazão mássica, ponto, da seção 1, certo? Mais isso tudo aqui, esse mesmo termo, para a seção 2.
Aí pode ter sido, Nicole, que você disse aí que bugou nessa velocidade 1 igual a zero. Talvez você tenha tido vontade de cancelar esse RO VDA aqui na seção 1, né? Mas, como eu estou lhe mostrando agora, esse produto aqui, ele diz respeito, né? Rho vezes a velocidade, produto escalar com a área, ele tem informação de vazão mássica do fluido, M ponto, né? Lembra, eu não sei se aqui, ó, equação da continuidade, né? Eu vou colocar aqui desse lado, menor. Essa aqui é a equação da continuidade. Se a gente aplicar a mesma consideração de regime permanente, ela informa para a gente que a integral na superfície de controle de ρ VDA é igual a zero. Ah, isso quer dizer que a vazão mássica é zero? Não. Quer dizer simplesmente que a vazão mássica na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. Certo? Melhorou aí, Nicole, no que eu tô... Entendeu? Então, perceba que aqui, nesse momento aí, eu ainda não fiz nenhuma consideração sobre produtos escalares, quais termos que vão ser positivos, quais termos que vão ser negativos, tá certo? Mas eu vou colocar essa informação agora, nessa próxima etapa, tá? Porque, veja só, na seção de entrada, a gente tem essa área que caracteriza a superfície de controle apontando aqui para fora do volume de controle, né? Então, na seção de entrada, a gente tem V e DA formando esse ângulo aí de 180 graus. Então, na seção 1, esse produto escalar aqui, V escalar A, ele representa V1 vezes a área 1 vezes o cosseno de 180. Eita. Vezes o cosseno de 180 graus. A gente sabe que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, eu vou deixar esse termo aqui, ó, da seção 1, com sinal negativo aqui. Eu vou destacar esse termo aqui, colocar ele em negrito, para vocês se lembrarem que ele é referente a aquele produto escalar, certo? E na seção 2, a gente consegue ver que a gente tem uma situação diferente, né? Porque na seção 2, esse vetor que caracteriza a área da superfície de controle, ele aponta sempre para fora. Então, nessa seção, a gente tem o ângulo formado entre a área e a velocidade como sendo de 0 graus. Então, por isso que o sinal aqui permanece positivo. Ok? Tranquilo até agora? Então, o que fazer aqui é justamente aplicar a informação que é fornecida no questionário, né, no enunciado, de que a velocidade na seção 1, ela é aproximadamente igual a zero, então esse termo aqui, ele é aproximadamente igual a zero, e, né, entender que a equação da continuidade informa para a gente que a vazão mássica na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída, certo? Essa é uma consequência aqui da equação da continuidade para o escoamento em regime permanente. Sendo assim, a gente pode colocar M ponto em evidência e trabalhar com
Vou colocar aqui todas as caixinhas que eu vou precisar logo. Coloquei vazão máxima aqui em evidências, e aí a gente tem o 2 menos o 1, mais PV da seção 2 menos PV, PV da seção 1, mais P2 ao quadrado sobre 2. Certo? Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as festas se encaixam. Oh, que coisa boa! Deu certo. Então, o que nos resta fazer aqui nessa questão, né, para além dessas nossas considerações até agora, é simplesmente, né, entender que entalpia, cadê? Entalpia é U mais PV, né? Isso aqui de forma genérica, né? Mas também vale para o termo específico. Entalpia é igual a U mais PV. Ok, que ele dá as informações das pressões em cada uma das seções, né? Mas a gente ia ter que saber qual que era a massa específica do ar em cada uma dessas seções, e aí a gente tinha também que saber qual que era a energia interna do ar nessa condição. Então, eu ia ter que consultar uma tabela termodinâmica. Então, é mais fácil, né, pelo menos do meu ponto de vista, ao invés de trabalhar com isso, entender que U mais PV representa a variação de entalpia, representa a entalpia, e que variação de entalpia é dada por CP, capacidade calorífica, né, do fluido. CP delta T, certo? Então, essa equação aqui a gente vai poder trabalhar como CP do ar, que vai multiplicar em... Eita. CP do ar, que vai multiplicar T2 menos T1. Mais o termo de velocidade do fluido. Capacidade calorífica do ar, deixa eu consultar aqui nessa outra questão, que eu já tenho o valor, mas se não fosse, vocês podiam consultar uma tabela. Capacidade calorífica do ar. Vamos considerar aí tá aqui, ele está fornecendo nessa questão, a capacidade calorífica como sendo 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, eu vou trazer essa informação para cá. 1 kJ por quilograma Kelvin. Então, perceba que pela informação aqui que ele fornece, você já sabe, pela unidade que ele fornece o CP, que a temperatura ela tem que ser usada em Kelvin. Senão, você não consegue ter a concordância dimensional, né, a igualdade dimensional aí dos termos. Ok? Então, aqui, a gente tem CP valendo 1.000
joules por quilograma Kelvin. A temperatura T2 é de... Se bem que diferença de temperatura em graus Celsius e em Kelvin é a mesma coisa, mas eu vou colocar aqui só por, digamos assim, como é o nome daquilo? Preciosismo. 311,15 menos a temperatura T1, que é de 21 graus Celsius, 294,15. A velocidade V2, a gente pode calcular essa velocidade V2 justamente por conta da vazão mássica do fluido, né? Se a vazão mássica é 9 quilos por segundo e a área é de 0,09 metros quadrados, a gente pode calcular qual que é essa velocidade V2 aqui, tá? A vazão mássica aqui, ele diz que é 9 quilos por segundo. Deixa eu botar isso aqui numa unidade mais... Tudo isso em pretinho para... Vai ter 9 quilos por segundo. Mil joules por quilo Kelvin. A diferença de temperatura em... E aí, quadrado sobre 2, então, em metros quadrados por segundo quadrado, certo? Porque a gente vai notar que existe uma diferença entre, justamente, quilojoules e essa unidade aqui, metros quadrados por segundo ao quadrado, né, de ordem de grandeza. É justamente 1000 de diferença. Então, metros quadrados por segundo ao quadrado, que é essa unidade de velocidade, essa dimensão de velocidade ao quadrado, né, eu posso colocar... Posso fazer isso, né? Aí a gente sabe que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Sobrou 1 metro ali no numerador. Então, isso aqui, Newton vezes metro, é a unidade de energia, trabalho, por unidade de massa. Né? Então, perceba que essa conversão de CP, que era fornecida em kJ por quilograma Kelvin, né, para a unidade de joules por quilograma Kelvin, né, saiu de 1 para 1000 aqui, é fundamental para a homogeneidade dimensional da questão, certo? Bom, então, a velocidade na seção 2 a gente vai determinar em função da área da massa específica do ar, né, e da vazão mássica que é fornecida aqui, certo? Então, todos esses termos aqui a gente já tem. A potência, né, é fornecida aqui na questão. A potência fornecida ao compressor é de 447 quilowatts. Então, potência é uma unidade, é energia por tempo, né? Então, deixa eu só colocar aqui também, para que isso fique bem. Kilowatts são quilojoules por segundo, né? Essa potência aqui que é fornecida
ela corresponde a uma quantidade de quilowatts por segundo. Então, esse trabalho aqui de eixo, se a gente for analisar essas unidades aqui, né, que estão sendo trabalhadas na nossa análise, do lado direito da equação, ó, perceba que essa quantidade aqui de quilograma se cancela com esse quilograma aqui, né? Essa temperatura em Kelvin aqui vai se cancelar com esse termo aqui. Então, a potência fornecida lá na questão de 447 quilowatts diz respeito a uma quantidade de quilojoules por segundo. Então, 1.000 joules por segundo, certo? Então, esse valor aqui do trabalho de eixo seria 447.000 joules por segundo, tá certo? Deixa eu ver mais outra coisa que era importante eu falar aqui para vocês. A respeito da convenção, né, de sinais, o que seria positivo, o que seria negativo, para a gente ver se a gente precisa modificar esse trabalho aqui. Essa unidade que a gente está estudando aqui nessa questão é um compressor, né? O compressor precisa que realize trabalho sobre o fluido, né? O compressor liga-se a uma fonte externa de energia, né? Para que aumente a pressão do ar, aumente a sua temperatura. Então, existe um fornecimento de trabalho para que esse compressor funcione. E aí, se vocês se recordam aqui da nossa aula, né, sobre esses elementos, né, de trabalho, né, a gente falou que todo trabalho realizado por equipamentos que sejam turbinas, bombas, compressores, etc., que operem pelo movimento de um eixo, eles vão ser contabilizados no trabalho de eixo aqui da nossa equação de conservação de energia e em turbinas, ou seja, naquelas situações em que o fluido produz trabalho, né? Esse termo de trabalho de eixo ele é positivo. Já nos compressores, né, em que esses elementos eles são ligados a uma fonte externa de energia, né? Ou seja, é requerida energia externa para que eles funcionem. O termo de trabalho de eixo ele é negativo, tá? Então, o termo referente ao trabalho de eixo, né, ele é negativo. Vocês fizeram essa questão aqui da bomba de água na aula anterior, vocês terminaram de resolver ela? Terminou? Tu se lembra quanto que deu o trabalho de lá, daquela forma que a gente calculou? Você pode ver aí? Por quê? O que eu quero mostrar, né, é que provavelmente esse trabalho de eixo aqui deu um valor negativo, né? O fato disso aqui ser uma bomba. Uma bomba precisa de uma energia externa para funcionar, certo? Então, só para terminar aqui o nosso raciocínio, né?
Todos esses termos aqui a gente conhece, exceto V2, que, como eu disse para vocês, a gente vai tirar da equação da continuidade. Como que a gente vai tirar da equação da continuidade essa informação, né? A gente sabe que para o escoamento em regime permanente, que a gente tinha falado na aula, no slide anterior, ele é válido, né? Então, a gente tinha dito que a vazão máxima na seção de entrada tem que ser igual à vazão máxima na seção de saída, né? Então, na seção de saída, a gente tem justamente o P2, A2, opa, Jesus, meu Deus. Igual à vazão máxima do fluido, tá? Então, aí a gente tem na seção de saída dividido por então, vazão máxima vale 9 quilos por segundo. A massa específica do ar é 1,23 quilogramas por metro cúbico e a área 2 é 0,09. Essa velocidade 2 aí é justamente 9 dividido por 1,23 dividido por 0,09. 81 metros por segundo. Opa, 81 e eu escrevi 91. Perceba que, só para uma questão de preciosismo, tá, meu povo? Só para eu justificar para vocês o uso desse valor aqui de 1,23, certo? Esse valor de 1,23 considera que esse fluido, ele seja, que esse escoamento, ele seja incompressível praticamente. Como assim, professora? Você está considerando que o ar está entrando num compressor, ele está aumentando a pressão e ainda assim esse escoamento ele é incompressível? Não, isso não parece certo. Pode até não parecer, mas que está correto, tá? Por que eu vou dizer isso? Porque se a gente pegar esse valor de velocidade e formos calcular o número de Mach, né? Lembra que o número de Mach é a razão entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som, né? Então, a gente teria 81 dividido por 340, é isso? Só para eu... Isso. Não, meu querido. É isso mesmo? É esse valor? 3 vezes 10 a... Não, peraí. Pelo amor de Deus. Eu já estava procurando a velocidade da luz quando eu queria a velocidade do som. Amém, Senhor. 340 metros por segundo, tudo certo. Então, essa razão aqui, ó, ainda dá 81 dividido por 340, 0,24, certo? Então, esse valor de Mach, número de Mach, abaixo de 0,3, caracteriza um escoamento incompressível, certo?
Se vocês se lembrarem lá das nossas aulas do começo, né, eu acho que foi uma das primeiras aulas que a gente tinha falado aqui, né, sobre o que é um escoamento compressível, incompressível, etc. e tal, né? A gente tinha falado sobre essa consideração, né? E aí, escoamento incompressível tem variações desprezíveis da massa específica do fluido, né? E quando a gente trabalhava aqui com o número de Mach menor do que 0,3, esse escoamento podia ser considerado incompressível. Então, apesar da gente estar trabalhando com o ar, que é um gás, dentro de um compressor, né, que é um elemento que vai ser responsável pelo aumento da pressão desse fluido. Ainda assim, nessas condições de trabalho, a gente verificou que a variação da massa específica, né, ela era muito pequena. Então, para o número de Mach de até 0,3, o nosso deu 0,24, essa variação da massa específica em relação ao valor inicial, né, em relação a 1,23, ela é desprezível, tá? Eu estou explicando isso, tá, pessoal, para vocês não acharem que eu estou inventando coisa, procurando coisa, né, para fazer simplificar e fazer dar certo. Não é isso. É simplesmente porque pode. Tá bom? Entenderam essa questão? Tudo certo? Ótimo. As dúvidas de Nicole foram sanadas nessa questão. Clareou tudo. Amém. Que ótimo. Felipe, então, agora a gente já resolveu questão de conservação da massa, momento, energia. Tem mais alguma de energia que alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode passar para essa parte de escoamento rotacional e rotacional, análise diferencial, etc., as dúvidas que surgirem. Se não tiver, eu queria que o Felipe me mandasse aí de alguma forma para eu ver a questão que ele teve dúvida. Um campo de velocidade tem as seguintes componentes para a gente avaliar se ele é rotacional ou irrotacional. Então, vamos lá. Vou só pegar aqui, Felipe, o slide de análise diferencial para a gente poder resolver a questão. Matemática da partícula fluida. Vamos lá. Vamos primeiro, né, como todas as questões da gente de análise diferencial, vamos primeiro escrever quais são as equações que representam esse campo de velocidades. Então, aqui é x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, sendo a componente u. A componente v olha, meu Deus, é xy mais yz mais z ao quadrado. A componente w é menos 3xz menos z ao quadrado
sobre 2 mais 4. Então, essas são as componentes da velocidade. Para a gente avaliar se esse escoamento ele é irrotacional, o que, que a gente vai pegar? O que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular em que é esse vetor velocidade angular aqui, certo? Esse vetor velocidade angular aqui, para que a gente calcule ele, a gente precisa calcular justamente a metade, né? Como que a gente calcula ele? Calculando a metade desse determinante dessa matriz. Então, eu dupliquei aqui a matriz, né? Só para a gente poder visualizar quais são os elementos que a gente vai precisar calcular. Então, já estão cansados de saber, né? Para a gente calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, a gente pode usar esse procedimento. Calcular essas 3 diagonais, né, que estão sinalizadas aí em verde, elas mais evidenciadas, menos essas 3 outras diagonais aqui. Então, não sei se se ficou tão misturado, né, que talvez tenha ficado difícil, mas a gente vai precisar justamente de ρW, ρY, ρU, ρZ, ρV, ρX, ρU, ρY, ρV, ρZ e ρW, ρX, certo? E aí a gente vai calcular essa velocidade angular justamente calculando esse determinante, tá? Então, só para mostrar aqui como que a gente chega nesse valor desse vetor velocidade angular que está aqui. Então, vou colocar primeiro os elementos da diagonal principal, né, essas em verde, que seriam ρW, ρY na direção I, ρU, ρZ na direção J, ρV, ρX na direção K. Esses seriam os termos da diagonal principal, né? E aí os termos da diagonal, não lembro como é que chama isso, sinceramente, já superei, como diz o outro. A gente teria isso daqui, né? Ou ρY na direção X, né? O W, o X na direção J e peraí, deixa eu ver se está tudo certo. O ρY na direção K, pelo amor de Deus. OV, Rosé na direção I, ou
e ρu, ρy, ρy na direção K, ρv, ρz na direção I e ρw, ρx na direção em J. Deixa eu ver se ficou tudo certo, porque vai que eu errei alguma coisa, mas eu acho que está tudo ok. Então, a gente pode agregar, né, esses elementos, né, com respeito às direções dos eixos coordenados. Então, ρw, ρy menos ρv, ρz. ρu, ρz menos ρw, ρx. ρv, ρx menos ρu, ρy. Ok? Então, a gente vai precisar de todas essas derivadas parciais aí que estão discriminadas. Então, o que a gente precisa fazer é calcular cada uma delas individualmente. Eu vou precisar aqui de ρw, ρy, ρv, ρz, ρu, ρz, ρw, ρx, ρv, ρx, ρu, y, tá? Então, ρu, ρz vale 2e. Ρu, ρy vale 2y. Tudo ok até agora? Ρv, ρz, então a derivada dessa função com respeito a z ficaria y mais 2z. V com relação a x, só nos resta y. W, ρy é 0. W, ρx é menos 3z. Calculadas todas essas derivadas parciais, basta a gente substituir na equação para a velocidade angular, né? Então, ρw, ρy foi visto que é 0. ρv, ρz vale mais 2e. Ρu, ρz vale 2z. ρw, ρx vale menos 3z. ρv, ρx vale y. E ρu, ρy vale 2y. Com isso, a gente tem que a velocidade angular dessa partícula fluida é menos y menos 2z na direção x, ao longo do eixo x. Esses dois termos a gente pode chamar que é 2e mais 3e, vai dar 5z. 5z na direção ao longo do eixo y e menos y ao longo desse eixo
Z, né, ao longo dessa direção K. Então, a gente consegue ver que esse escoamento, ele tem uma velocidade angular, sim, certo? Então, ele não é irrotacional. Entendeu? Qual era a dúvida maior, Felipe? Era como que chegava nesse final, como que concluía, o que era o questionamento? É porque às vezes a pessoa fica querendo, o que é que muito aluno quer fazer? Ver esse Y com esse Y aqui, esse menos com esse menos, sei lá, vou somar e cancela aí as dependências com Y, cancela a dependência com X, então esse escoamento é irrotacional. Não, ele só seria irrotacional se essa velocidade angular aqui, ao longo do eixo X, fosse zero, essa velocidade angular aqui ao longo do eixo Y fosse zero, e a velocidade angular ao longo do eixo Z também fosse zero. Então, é a única forma para esse escoamento ser irrotacional, que não é o caso. Por quê? Porque a gente tem componente da velocidade angular ao longo do eixo X, Y e Z. Exatamente, João. Tem que ser velocidade angular. Em qualquer direção, essa velocidade angular tem que ser igual a zero. Beleza? Vocês têm alguma questão dessa parte de análise diferencial ainda que queiram que eu resolva, alguma dúvida, etc. Específica, ou eu posso escolher qualquer uma aí? Fazer. Posso escolher qualquer uma? Então, vou escolher uma que vai cair na prova. Deixa eu ver aqui uma da lista que tenha. Deixa eu olhar aqui as listas para escolher uma. Essa daqui eu acho que nem tem análise diferencial nessa questão, nessa lista aqui. Eu tenho para mim que eu resolvi essa questão aqui em sala. O fluido incompressível escoa entre duas placas verticais, a esquerda está fixa, a outra move-se. Essa aqui a gente já fez. Não, deixa eu ver nessa outra lista se tem alguma melhor. Eu acho que não é nessa lista, não. Eu acho que é na próxima, que tem várias de... Placas, a gente já fez várias de placas. Mas parece que é o jeito. Qualquer uma dessas é tudo muito parecido, mas vamos lá.
Diga um aqui dessas daqui, dessa questão dessa lista 2. Eu coloquei essa lista 2 para vocês. Na questão 1 da lista 2B, pronto, então vou resolver ela. Só botar uma caixinha aqui cobrindo a resposta, porque isso me agonia, a pessoa ficar fazendo uma questão olhando a resposta. Me deixa incomodada. Então, eu vou tampar aqui, resolvo e depois eu vejo se deu certo. Então, ele diz assim, vou pegar logo as equações de Navier-Stokes para facilitar aqui. Pegar também a equação da continuidade. Vou pegar a equação da continuidade, pessoal, porque, né, a gente sabe que para o escoamento, para eu avaliar qualquer problema desse de análise de conservação do momento linear, é importante que eu primeiro avalie a equação de conservação da massa antes de fazer qualquer coisa, né? Esse aqui é o conjunto de equações que a gente tem que trabalhar e se preocupar. Conservação da massa, conservação do momento linear. Então, vamos lá. Ele diz assim, essas são as ferramentas que a gente vai trabalhar. Um fluido com massa específica ρ escoa em regime permanente. Então, vou colocar as coisas, né? Escoa em regime permanente. Entre duas placas infinitas verticais paralelas. A direção do escoamento é vertical e coincide com o sentido negativo do eixo Y. O escoamento é laminar, plenamente desenvolvido, e o gradiente de pressão na direção do escoamento é nulo. Ele dá essa informação. Utilize as equações de Navier-Stokes para obter uma equação da vazão do escoamento nesse canal. Então, o que acontece? Isso desta cor. O fluido, né, ele informa na questão que escoa para cima, né, e que essa direção coincide com o Y negativo. Então, eu vou só colocar aqui o sistema dos eixos coordenados para facilitar a vida da gente, né, isso aqui é o Y negativo. Opa, então o Y está para baixo, né? Só para
Direção Z. Tá certo esse meu desenho? Só para eu não ter deixado ele muito feio, esquisito. Mas eu acho que é isso mesmo, dá certo. Bom, então vamos lá de novo. Um fluido com massa específica ρ escoa em regime permanente. Então, eu vou colocar primeiro de tudo a nossa caixinha de considerações. Né? Lembra que o primeiro passo para resolver qualquer questão de Navier-Stokes é isso aqui, escrever a nossa caixinha de considerações, né? Enumerar cada uma delas. Então, ele falou que o escoamento ocorre em regime permanente, né? Regime permanente obriga todos os termos de ρ-t, né, ou de taxas de variação com o tempo, serem iguais a zero. Segunda consideração, né? Ele fala que o fluido escoa entre essas duas placas infinitas, verticais e paralelas. Ele não fala em nenhum movimento dessas placas, né? Isso. A direção do escoamento é vertical e o sentido coincide com o sentido negativo do eixo Y. O escoamento é laminar e é plenamente desenvolvido, então, completamente desenvolvido. E falar que o escoamento é completamente desenvolvido quer dizer que esse perfil de velocidades que a gente vai avaliar, ele é o mesmo em toda essa, em todo esse eixo Y aí vertical. Qualquer Y que a gente considere, eu vou verificar o mesmo perfil de velocidades, esse perfil não se altera mais. Então, ele é um escoamento completamente desenvolvido. Além disso, ele diz que o gradiente de pressão na direção Y, que é a direção do escoamento, é zero. Então, a gente já sabe que o gradiente de pressão ao longo dessa direção Y é zero. São informações que a própria questão fornece para a gente, certo? Utilize as equações de Navier-Stokes para obter uma equação para vazão do escoamento nesse canal. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é o passo 1, o nosso, digamos assim, a nossa etapa inicial para resolver a questão o que eu tinha dito para vocês em posse dessas considerações, avaliar a equação de conservação da massa. Por que eu vou avaliar a equação de conservação da massa? Porque a gente vai tratar, né, de um problema complexo, um problema de forças, né? A equação de Navier-Stokes é a equação de conservação do momento linear, aplicada para esse fluido que é incompressível e newtoniano, né? Então, esse problema de avaliação de forças, ele é um problema vetorial, ele é um problema mais complexo. Então, antes de eu passar para o problema vetorial, eu trabalho com o problema escalar, que é o problema de conservação da massa, certo? Então, ele não falou aí, mas todas as vezes que a gente trabalha com as equações de Navier-Stokes, implicitamente, né, tá aqui uma consideraçãozinha que eu vou escrever. Eita! Meu Deus, deu tá lá. Que susto! Implicitamente tá aqui uma consideração de que o fluido, ele é incompressível. Por quê? Porque justamente na dedução das equações de Navier-Stokes, a gente faz essa consideração, certo? Ela se aplica a fluidos incompressíveis e newtonianos, certo?
Então, como eu falei, o nosso segundo passo é trabalhar com a equação da continuidade. Então, essa seria a equação da continuidade, certo? A primeira consideração de que o escoamento ocorre em regime permanente cancela esse primeiro termo, né? O fato desse ser um escoamento completamente desenvolvido, então, ρV, ρy também se cancela, ok? E é razoável supor que esse escoamento, ele ocorra da mesma forma ao longo de todo esse eixo X, né, que sai do plano da página. Então, eu vou cortar aqui primeiro esse termo de ρx, mas eu vou colocar aqui a consideração de que não há escoamento X, que é essa direção que sai do plano da página, certo? Então, essas informações fazem com que a gente fique com esse resultado, né, de que ρw, ρz é igual a zero, né? ρw, ρz, W, pessoal, é a componente da velocidade ao longo desse eixo Z aqui, né? Gente, será que eu desenhei isso certo? Eu tô achando tão estranho isso aqui. Mas quando ele estava aqui para cima, parecia tudo ok. Eu vou só colocar isso aqui e dizer que isso aqui é y menos. Senão meu juízo vai bagunçar demais. Ah, eu já entendi por que eu estou achando esse desenho meu tão esquisito. Já entendi mesmo. Então, uma questão de perspectiva aqui que estava me atrapalhando na análise do problema. Tá. Então, o que a equação da continuidade informou para a gente? Ela informa para a gente que não existe variação da componente W ao longo de Z, né? E a gente sabe que a componente W é a componente da velocidade que pode ser função de qualquer uma dessas variáveis, né? De qualquer um dos eixos coordenados e da coordenada temporal, né? Que seria o tempo. Então, em função das considerações do problema, a gente consegue ver que não existe variação de W com respeito a X, não existe variação de W com respeito a Y, por quê? Porque o escoamento está completamente desenvolvido e não existe variação da componente W com relação ao tempo, porque o regime é permanente. Isso implica o fato de eu poder deixar de trabalhar com derivadas parciais para trabalhar com derivadas totais, né? E aí a informação dessa derivada parcial virando uma derivada total me diz que esse componente W, ele é constante, né? Se a derivada de W com relação a Z vale zero, a gente sabe que W é uma constante. E aí o que acontece é que não existe nenhuma menção nesse enunciado de que qualquer uma dessas placas se movimente. Se nenhuma dessas placas se movimenta, então a condição de não escorregamento, ela vai ser válida em qualquer uma dessas placas, aqui ou aqui, né, em qualquer uma das placas, a velocidade do fluido vai ser igual a zero.
Então, se a velocidade do fluido é igual a zero, então a componente W da velocidade também é igual a zero. Beleza? Então, se W é igual a zero, a gente pode anotar aqui a informação de que W é igual a zero nas nossas considerações. De posse dessa informação, então agora a gente pode trabalhar com a equação de Navier-Stokes. Vou pegar aqui as equações de Navier-Stokes. E aí a gente vai fazer as devidas considerações para cada uma dessas dimensões. Lembrando, pessoal, que obviamente o interesse da gente está relacionado com essa direção Y, que é a direção do escoamento, tá? Mas eu vou fazer o tratamento de todas as equações para vocês se familiarizarem, tá bom? Então, primeiro aqui para a direção X, né? A gente tem que esse escoamento é em regime permanente. A gente sabe que não vai variar, vai ter variação ao longo da direção X. A gente viu que ρy é zero pela consideração 2. A gente viu que W era igual a zero pela equação da continuidade. Não existe aceleração da gravidade ao longo dessa direção X, né? Ρp, Rx, a gente vai ver agora que vai ser justamente igual a zero. Por quê? Não existe variação ao longo da direção X, não há escoamento em X. Ρy, pela consideração 2, é zero. E bom, eu não tenho ainda um termo bem para que eu vou mudar esse U aqui com relação a Z, mas eu vou deixar ele bem aí quietinho, tá? Então, na direção Y, a gente sabe que o escoamento é em regime permanente. A gente viu que não há escoamento ao longo da direção X. Se não há escoamento em X, tanto a componente... Ah, tá aqui. Se não há escoamento em X, tanto a velocidade U, só para deixar isso aqui mais claro, né? Tanto U quanto ρx são quantidades iguais a zero. Não tem escoamento ao longo da direção X. Continuando. ρy é igual a zero pelo fato de ser completamente desenvolvido. W é igual a zero porque a gente viu justamente que não, pela equação da continuidade, W ficou sendo igual a zero. G de Y existe, né? A aceleração da gravidade opondo-se a esse escoamento. Ρp, Ρy foi informado que era zero, gradiente de pressão em Y é igual a zero. Não existe escoamento em X, completamente desenvolvido. E aí, veja só, não existe nenhuma razão no universo que me faça cancelar esse termo de V variando ao longo dessa direção Z. Vocês concordam comigo? Que não existe nenhuma razão de ser em eu fazer um cancelamento desses? Por quê? Porque em canto nenhum eu disse que V era zero, em canto nenhum eu disse que não havia variação com Z, certo? De fato, esse termo aí de ρv, ρz vai ser o nosso termo de interesse, é isso aqui que a gente vai ter interesse em trabalhar,
certo? Então, vou botar sem preenchimento e com esse contorno rosa aqui, para enfatizar o nosso interesse por esse termo aqui, ok? Só continuando aqui para a direção W, né? Esse escoamento é em regime permanente, não tem escoamento na direção X, completamente desenvolvido. W é igual a zero, da nossa equação da continuidade. Não existe aceleração da gravidade ao longo desse eixo Z. O P rho Z, pelas equações, a gente vai ver que vai ser zero. W é igual a zero, W é igual a zero e W é igual a zero. Certo? Então, da nossa análise da equação de Navier-Stokes, o que resulta para a gente, né, no fim das contas todas, é que O2V, OZ2, mais opa, O vezes G de Y é igual a zero. Essa é a equação que a gente conseguiu produzir a partir das nossas considerações. Perceba que a aceleração da gravidade, que seria esse G de Y, G de Y coincide com a direção do Y positivo, né, que seria aqui para baixo, seria essa direção aqui do Y+. Então, G de Y, aqui na equação, eu vou manter ele como sendo um valor positivo, ele aponta na direção que eu estou considerando positiva do escoamento. Então, o que a gente precisa fazer é resolver essa equação aqui, né, essa derivada segunda, com respeito a essa direção Z. Perceba que isso aqui, a princípio, seria uma derivada, como é que se diz? Uma derivada parcial, né? Porém, como a gente já fez todas aquelas considerações, e da mesma forma que a gente viu para esse componente W, que podia ser função de x, y, z e t, mas na realidade, pelas nossas considerações, não é função do tempo. É completamente desenvolvida, então não depende de y, e não escoa ao longo de z, então não tem variação com a direção. Não escoa ao longo de x, então não tem variação com a direção x. Então, essa derivada parcial, ela passa a ser uma derivada total. Né? Então, para a gente sair dessa derivada segunda, né, a gente pode dizer que PV seria isso aqui, vezes Z dz, mais uma constante C1. Eu saí da derivada segunda para a derivada primeira e apareceu uma primeira constante. Quando a gente fizer a próxima integração, né, isso aqui vai ficar V como uma função da cota Z, integral de Z dz é Z ao quadrado sobre 2, C1Z mais e aí aqui a gente vai aplicar as nossas condições de contorno, né? Quais são as condições de contorno que a gente pode aplicar? Bom, a gente sabe que
Quando a gente tiver esse eixo coordenado aí, ele tiver orientado de tal forma que esse eixo Z coincida com alguma das duas placas, a gente vai ter a velocidade do fluido sendo zero em alguma dessas placas, não é isso? E a velocidade máxima do fluido vai ser aquela atingida na linha central do escoamento. Certo? Um ponto de velocidade máxima é um ponto em que a derivada desse perfil de velocidades ela é nula, tá bom? Então, a gente vai aplicar essas condições de contorno, né? E quando Z for igual a zero, seria uma dessas placas, quando Z for igual a zero, a gente vai ter a velocidade do fluido sendo igual a zero. Isso aqui vai produzir para a gente a informação de que C2 é nulo. Quando Z for H sobre 2, né, a distância entre as placas dividido por 2, a gente tem dV dz, que seria a derivada desse perfil de velocidade, sendo igual a zero, porque seria um ponto de velocidade máxima desse escoamento. Fazendo essas duas considerações, aí a gente obtém a equação para o perfil de velocidades específico, e aí a gente pode calcular a vazão, certo? Ah, vixe, troquei aí, né, as questões, mas eu acho que deu para dar um norte aí nessa parte de escoamento de equações de Navier-Stokes, né? Que bom, tá certo. Então, agora é só uma questão de vocês substituírem essas condições, pessoal, e acharem o perfil de velocidades, né? Quando vocês acharem esse perfil de velocidades, a gente sabe que a vazão é dada pela integral desse perfil de velocidades, né, V de Z, vezes a área do escoamento, certo? Então, ok? Eu acho que por hoje é só. Preparem as dúvidas para a aula que vem. A aula que vem é só dúvidas e alguma revisão, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão caprichar na prova, que vai dar tudo certo. Beleza? Boa tarde, meu povo. Nos vemos na quinta-feira. Arrochem aí nas listas, viu? Tchau, tchau.